Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque Spawn é o melhor herói de todos. Spawn tem sido publicado recentemente pela editora Panini em duas principais linhas: Spawn Origins, que narra as histórias de Spawn desde sua origem lá em 1992, personagem este criado por Todd McFarlane, que foi um sucesso no período de ruptura entre alguns artistas da Marvel Comics, né, que quiseram ter os seus direitos autorais reconhecidos e decidiram criar a sua própria editora, a Image Comics. Então aqui, como lhes disse, Spawn tem sido publicado em duas principais linhas, embora existam outras que estão publicadas recentemente pela editora Panini. Mas a primeira delas é Spawn Origins, que narra então as primeiras histórias de Spawn. Esta coleção pretende publicar na íntegra todas as histórias de Spawn, ok? E a outra linha é esta aqui, simplesmente Spawn, tá bom? O título é só Spawn, não simplesmente Spawn. E nesta linha aqui nós temos a publicação das histórias de Spawn, que é uma série muito longeva, a partir do número 300, ok? É isso mesmo, vocês ouviram bem. A partir do número 300, Spawn tem uma longevidade gigantesca. Este volume aqui, que é o volume número 1, publicado pela editora Panini já há algum tempo, reúne Spawn de 296 a 300, ou seja, este volume aqui é uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu nesta série clássica aqui do Spawn, ok? Que vai ser representada aqui, né? Que vai ser trazida através desses volumes aqui, com uma capa meio branca e tudo mais, tá bom? Mas, por que eu estou falando de Spawn? Spawn, pessoal, é um personagem criado há mais de 30 anos, em 1992. E nessa época, Spawn foi muito icônico. Ele foi recordista de vendagens e representou a grande ruptura que houve dentro da Marvel Comics. Alguns desenhistas como Todd McFarlane, Rob Liefeld, Mark Silvestre, Eric Larsen e entre outros aí, estavam muito descontentes com o fato justamente deles não poderem manter em suas posses, em suas mãos, né, os direitos autorais dos personagens que por eles eram construídos, eram criados. Eles resolveram abandonar o barco da Marvel Comics e criar a sua própria editora, não é? Chamada Image Comics. Essa Image Comics possuía muitos selos ali, mas não vou entrar nessas questões. O que nós temos que entender é que foram criados muitos personagens, né? Dentre eles foram criados, por exemplo, o Wildcat, esqueci de citar aqui o grande Jim Lee, que atualmente trabalha para a DC Comics. Foram criados os Young Bloods, ok? Foi criado Spawn, foi criado The Savage Dragon e tudo mais. Spawn, pessoal, é um personagem que ainda hoje faz muito sucesso. Por quê? Porque suas histórias são muito boas. E Spawn, obviamente, personagem fruto de uma ruptura com a Marvel Comics, ele tinha que representar algo de diferente. Spawn representa muito bem algo de diferente. Ele é um anti-herói, mas anti-herói nós temos muito, inclusive na Marvel. Qual seria a diferença? A grande diferença de Spawn, dentro de minha opinião, é a ousadia com que McFarlane construiu esse personagem. Para começar, Spawn é um soldado do inferno, isso mesmo, Al Simon, soldado mercenário que fazia missões para o governo dos Estados Unidos. De uma hora para outra, aliás, ele é traído por sua agência e ele é assassinado. Al Simon vai para o inferno porque ele não era tão bom agente assim. E no inferno ele faz um trato com o diabo porque ele quer voltar para o mundo dos vivos, porque ele ama sua esposa Wanda Black, né? E ele quer reavê-la. E Malebolgia, o grande chefe dos infernos, o grande diabão, faz esse trato com Al Simon. Al Simon retorna, só que ele retorna 5 anos depois de sua morte, e sua esposa Wanda Black, para sua surpresa, já está casada. Está casada com seu melhor amigo, Terry Fitzgerald. E ela tem uma filhinha, Cian, com Terry Fitzgerald. Al Simon fica estarrecido, ele nunca pôde dar um filho para sua esposa, não é? E ele descobre que a causa deles não terem filhos anteriormente era problema seu, né? Sua esposa podia engravidar perfeitamente. Tanto é que agora ela tem a pequena Cian, né, com seu melhor amigo, né, o Terry Fitzgerald. Pessoal, o que Spawn representa?
Spawn representa, além de uma grande ruptura em relação a DC Comics, sobretudo a Marvel Comics daquele período, Spawn também representa uma grande ruptura de conceitos. Esse anti-herói aqui, ele vive nos becos, junto com os mendigos. Ele não tem riqueza alguma, ele não tem Batmóvel, ele não tem Batcaverna, ele não tem mansão, ele não tem uma outra vida a não ser a vida de Spawn. Ele não tem nem a vida anterior do Al Simmons, né? Ou seja, o Al Simmons praticamente morreu. Tanto é que Spawn, quando ele tira sua máscara, ele está tudo desfigurado. Ou seja, ele tem a forma de humanoide, mas propriamente ele não é mais humano. É isso que nós temos que entender. Ele tem toda uma gama de poderes que é lhe dada pelo Malebolgia, mas essa gama de poderes que lhe é dada por Malebolgia, ele tem que usar a serviço do próprio demônio, do próprio diabo. Só que ele não concorda com isso, e ele tem flashbacks, né? Ele tem memórias de quando ele era Al Simmons, e aos poucos ele vai descobrindo o que aconteceu com ele e tudo mais. E o grande propósito de Spawn, agora que ele percebeu que ele nunca mais vai poder reaver a sua esposa, mesmo porque sua esposa não o reconheceria mais, né? Na ótica de sua esposa, ele faleceu, ele morreu, né? Depois ele acaba vindo a descobrir que ele foi assassinado e tudo mais. Só que qual vai ser o propósito dele, então, agora, dentro do mundo dos vivos, uma vez que ele já não vai mais poder ter a sua família? Ele vai lutar para poder proteger Wanda Black, não é? Que vai ser alvo aí de conspirações, vai ser alvo aí de bandidos que estavam envolvidos, inclusive com a sua empresa, com a agência em que ele trabalhava. Vai tentar proteger o próprio melhor amigo seu ali, que casou com a Wanda Black, que é o Terry Fitzgerald, né? Que também vai começar a investigar sobre as mortes do Al Simmons, né? Então, pessoal, Spawn, ele foi uma inovação na década de 90. Grande parte dessa inovação se dá por conta dos grandiosos desenhos da arte do Todd McFarlane, ok? A arte do Todd McFarlane, ela foi inovadora na década de 90, não só a sua arte, como a arte dos outros desenhistas que também, não saíram da Marvel Comics, né? O Erik Larsen, ok? O desenhista lá do Youngblood aqui, o Rob Liefeld, o próprio Mark Silvestre. Aliás, eu comecei a ler X-Men pela paleta, né, do Mark Silvestre, pelos traços do Mark Silvestre, ok, né? Na década de 90 mesmo, eu comecei a ler os formatinhos da editora Abril lá, na fase em que o Mark Silvestre estava desenhando, na fase em que Jim Lee estava desenhando, ok? Então, assim, os desenhos de Todd McFarlane e Spawn são inovadores. McFarlane já vinha desenhando muito bem o Homem-Aranha, né? Mas ele chega no seu auge, no auge de sua arte, quando ele começa a desenhar Spawn, ok? E até para os dias de hoje, pessoal, em 2025, eu relendo Spawn, né, eu vejo que a arte do Todd McFarlane envelheceu muito bem. Aliás, para mim não envelheceu nada. Ainda continua uma arte deslumbrante, muito atual, muito moderna. Personagens saltando das páginas. Olha aqui, ó. Ele rompe, né, com aquele modelo de quadrinhos clássicos, né? Então ele cria uma arte viva. Essa a questão, né? São traços bem ousados, para alguns exagerados, né? Mas eu gosto muito desse tipo de traço, né? Sobretudo aqui dos autores da Image Comics, né? Da década de 90. Porque, embora muitos achem que são traços exagerados, anatomicamente incorretos, na minha opinião, tinha que ser desta forma. Afinal de contas, se a proposta destes artistas era justamente oferecer algo de diferente para o público, para o leitor, né, em termos de quadrinhos, nada mais lógico, nada mais óbvio que ousar o máximo possível, tanto nos roteiros quanto na arte. Spawn é um grande representante dessa ousadia, um anti-herói que vive nos becos junto com os mendigos, pobre, não tem nada, não tem nem a sua própria família, não tem nem a sua própria identidade, perdeu tudo, não é? Vive embriagado com os mendigos no beco,
Então, isso já um herói diferenciado em termos de super-heróis para aquela época. E ainda mais uma história que se desenvolve com base em desenhos que são super diferentes, super ousados para a época, ok? Então, isso aqui fez muito sucesso porque realmente é muito diferente. Então, se eles queriam chocar, apresentar algo diferente, estabelecer uma crítica, uma refutação àquele estilo, não é, naquele momento da Marvel, da DC, eles acertaram em cheio, desenvolvendo personagens e um estilo de arte tão, vamos assim pensar, exagerado, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por gentileza, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.